Olá, que a paz de Deus esteja nos corações de todos, nesse momento muito complicado que nós estamos passando, né, dessa pandemia. E é com muita honra, né, que eu fui convidada para fazer a homenagem à dona Maria Modesto Cravo, nossa querida mentora, é, que sempre nos auxilia nos momentos que nós mais precisamos, que nos dá aquela paz, aquela luz, quando assim nós a solicitamos. Dona Maria Modesto Cravo, carinhosamente como ela era chamada, né, Dona Modesta, ela sempre foi um espírito de muita luz, tanto na Terra, né, aqui como encarnada como desencarnada, continua no plano espiritual, nos ajudando, trabalhando incessantemente, né, para o bem, lutando sempre para que nós possamos entendermos os desígnios de Deus através da doutrina espírita, que é aquela que nos dá o conforto necessário para nós entendermos muitas coisas que passamos aqui na Terra. E por muitas vezes, né, o Espiritismo nos dá essa resposta que tanto nos aflige quando nós estamos passando por momentos delicados, momentos de sofrimento. Dona Maria Modesto Cravo, ela nasceu na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, em 1899. Ela era católica, a família dela, né, era de formação católica e ela se casou, né, muito cedo naquela época, né, o casamento era realizado muito cedo. Ela se casou com 17 anos com o seu Nestor Cravo e eles foram morar em Belo Horizonte. Então ela morava em Uberaba, assim que ela se casou com o seu Nestor, ela foi morar em Belo Horizonte, onde ela teve 6 filhos. E desses 6 filhos eu tive a honra, inclusive, de alguns anos atrás conversar, né, com um desses filhos que morava em Brasília, trocamos correspondências. Eu mandei a letra da música que o Jorge fez, né, para a Dona Maria Modesto, ele ficou bastante emocionado. Então foi assim muito gratificante ter tido essa oportunidade de falar, né, com um dos filhos e eu fiquei muito feliz. A Dona Maria Modesto Cravo, como que ela entrou, né, para a doutrina espírita, uma vez que ela era de formação católica? Ela começou a passar por vários desequilíbrios mentais, físicos, que nada mais, nada menos eram o despontamento da sua mediunidade. Porém, naquela época, até por questões assim de dificuldades, né, de atendimento médico, existiam poucos recursos médicos de tecnologia e ciência naquela época. Todo o atendimento que foi feito não foi descoberto, né, o que ela tinha, qual era a doença que ela estava sendo acometida. E então, depois de muitas tentativas de descoberta, né, do que ela estava passando, foi recomendado que ela procurasse a ajuda, né, que ela fosse ao encontro de Eurípides Barçanufo, em Sacramento, em Minas Gerais. E aí, como acontece hoje conosco, né? A gente recorre à casa espírita depois de tentar fazer várias tentativas em hospitais, em médicos, e aí assim ela foi. Quando ela chegou em Sacramento, né, e foi atendida por Eurípides Barçanufo, imediatamente ele constatou que realmente o caso dela era um caso de mediunidade. Ela precisava desenvolver, ela precisava trabalhar, já era o destino dela, e assim ele já começou a tratá-la, né, com água fluidificada e passes fluídicos, onde ela já mostrou e já respondeu uma melhora imediata. Quando ele percebe isso, percebe que ela já responde rapidamente ao tratamento mediúnico, ele já a convida para trabalhar, né, nos trabalhos mediúnicos, nas sessões mediúnicas, e percebe, né, que a doença que ela estava sendo acometida era uma obsessão, era um quadro obsessivo, justamente por ela não estar madura espiritualmente, no caso, para poder entender o que estava acontecendo com ela. E em poucos dias ela já estava melhorando, ela já apresentava, né, uma melhora significativa. Ela já começou a trabalhar na equipe mediúnica de Barçanufo e quando ela já estava recuperada, Eurípides chamou ela para uma conversa e disse: você está destinada a desenvolver um trabalho perante a sociedade, perante a comunidade,
e você precisa desenvolver alguma coisa. E assim ela muda para Uberaba e ela começa a desenvolver grandes trabalhos, né, de ajuda ao próximo. Ela já, em 1919, ela já está fundando já o Ponto Bezerra de Menezes, onde ela passa a servir a enfermos, a necessitados, a pessoas carentes, né, a população carente. E aí, oficialmente é aberto, né, ao público em Uberaba o primeiro núcleo de espiritismo. Obviamente, né, que isso causou alguns problemas, ela começou a ser afastada, vamos dizer assim, da alta sociedade. A família dela era uma família tradicional, de nome, abastada, e naquela época, se hoje em dia a gente ainda sofre muito preconceito, né, em relação à religião, imagina naquela época, era uma cidade extremamente católica, e o padre, né, da comunidade a perseguiu, assim como aconteceu com o Chico Xavier. Era uma luta incessante para dizer que aquilo que estava sendo feito era para ajudar, né, as pessoas carentes, e não era nenhuma afronta, né, à Igreja Católica, até porque ela só fazia o bem. Ela cuidava de pessoas enfermas, de pessoas sem condições, pessoas que moravam na rua, que não tinham condições. Então ela tratava, ela dava o alimento, ela cuidava e dava o principal, ela dava amor, ela dava acolhimento, ela dava carinho. Em 1933, ela, devido aos grandes atendimentos que ela recebia no Ponto Bezerra de Menezes, ela percebe que naquela comunidade, naquela região, existiam pessoas que estavam passando por problemas psicológicos muito fortes. E aí ela decide abrir o sanatório espírita, e esse sanatório era um sanatório especial. Por quê? Porque ele não fazia o tratamento, aquele tratamento tradicional de choques, de medicação. Os tratamentos dos doentes que ali chegavam eram tratamentos espirituais, tratamentos de desobsessão, onde muitos surtiram um efeito maravilhoso, e as pessoas descobriram que elas não estavam sofrendo de loucura, e sim de obsessão espiritual. E ela teve uma ajuda muito grande, né, do nosso querido doutor Inácio. O doutor Inácio, ele era o diretor do hospital, ele era psiquiatra, e ele era um psiquiatra que se formou pela Universidade do Brasil, que era a antiga Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele começou a estudar o espiritismo, e sendo psiquiatra foi de uma ajuda valiosa, né, para Dona Maria Modesto Cravo, na direção do sanatório e no atendimento de todas essas pessoas que trabalhavam, né, com ela lá no sanatório. Essa benfeitora, ela teve um trabalho incessante de ajuda ao próximo. Ela era uma pessoa de muita luz, de uma humildade muito grande, que ainda é no plano espiritual. E além desse trabalho do sanatório, ela teve diversos trabalhos paralelos. Ela era incansável, ela passou a vida toda dela, a partir do momento em que ela tem esse encontro com Eurípides Barçanufo, ela passa a vida toda dela ajudando o próximo. Ela se dedica exclusivamente a isso. Então, além do sanatório, ela tinha essa ajuda do Natal dos pobres, do orfanato, do lar, né, das moças cegas. Ela passa a estender essa ajuda, esse trabalho também para as pessoas doentes no hospital, para os presidiários. Então ela tem um trabalho assim de acolhimento muito grande. Chico Xavier, né, numa determinada época da vida dele, ele ia, né, até Uberaba para ver a exposição agropecuária, e era recebido sempre pela Dona Maria Modesto. Ele chegou a participar de sessões mediúnicas, né, nos trabalhos da Dona Maria Modesto. Então Chico Xavier também, né, teve essa passagem pela vida dela que foi assim extremamente também emocionante. Ela é, né, até hoje considerada a grande dama da caridade de Uberaba, um espírito de muita luz. Nós temos livros, né, que são, né, psicografados por ela, pela Dona Maria Modesto, livros assim de muito conteúdo, como Os Dragões, como Recordações de Modesta, Transição Planetária. São livros assim maravilhosos que
são assim que vale muito a pena ler. Esse espírito de muita luz, ele nos traz lições de vida, lições de amor ao próximo, que são lições que nós temos que ter todos os dias, são lições que são na nossa cabeceira, para que nós acordemos todos os dias da nossa vida pensando em como fazer o bem, né? Fazer o bem é principalmente o amor ao próximo, e que essa querida dama, essa mentora de muita luz, de muito amor, nos ensina sempre, através das suas psicografias, da sua literatura, da sua presença espiritual na nossa casa, nos lares, quando nós fazemos os evangelhos no lar. Então é um exemplo de mulher que foi na terra e um exemplo de espírito incansável na ajuda do próximo, seja esse próximo encarnado ou desencarnado. Eu tenho muita honra de poder falar um pouco sobre essa irmã querida, sobre as passagens da vida dela. Ela sempre teve condições financeiras, né, e abdicou de tudo isso para poder ajudar o seu próximo, para ter uma vida simples, uma vida de caridade. E é isso que nós temos que tomar, né, de exemplo para a nossa vida. Pessoas e espíritos de luz que nos ensinam somente coisas boas, coisas que a gente pode melhorar e acrescentar no nosso dia a dia. Essa querida dama, depois de tanto trabalho aqui na Terra, como, né, um espírito que precisa retornar à sua pátria, retornou em julho de 1963, onde ela já estava com sérios problemas de saúde. Ela foi transferida para Belo Horizonte, 63, e faleceu em 1964, já com uma enfermidade que já estava prolongada. Mas ela simplesmente fez a passagem daqui da Terra para o plano espiritual, onde ela continua trabalhando, onde ela continua ajudando a todos que lá chegam e também ajudando a nós que estamos aqui ainda na Terra. Que ela seja abençoada. Os nossos parabéns pelo seu aniversário, em nome da Casa Espírita Esperança, em nome de todos os trabalhadores, em nome da diretoria. Nós agradecemos a essa mentora que nos ajuda tanto a seguir em frente. Que Deus abençoe a todos, abençoe os seus lares, abençoe com a presença iluminada dessa querida amiga Maria Modesto Cravo. Um grande beijo ao coração de todos. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz.
Mestre vos pague, Maria, com o mesmo amor que dos teus olhos gelos. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de